Fala aí, galera, beleza? O Paulo que tá falando ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida, Estados Unidos, para mais um bate-papo com vocês. Esse bate-papo maravilhoso que só tem aqui no canal Pergunta. As pessoas tentam copiar. E deixa eu falar uma coisa, eu amo que vocês copiam. Amo, porque eu acho que... Alessandra, bem-vinda. Muito obrigada, eu novamente. acho que a maior prova que você tá no caminho certo, que você vem fazendo as coisas certas, é quando as pessoas te copiam. Porque ninguém vai copiar uma coisa ruim. Não é verdade? Com certeza. E eu adoro, você pode me copiar, gente, porque pra mim é uma honra, tá? Eu não fico nervoso, não, já passei dessa época. Bem-vinda, Alessandra. Alessandra, pra quem não sabe, Alessandra Crisanto, ou Ale Crisanto, eu chamava de Cris, lembra que eu fiquei chamando de Cris no começo? Um monte de gente chama, normal. A Cris tem uma história bem legal aqui no canal Perguntas, hoje ela é patrocinadora oficial aqui do canal Perguntas, mas ela veio antes contar a história dela, ela seguiu o canal Perguntas também, e uma coisa bem legal... que ela não é muito diferente de mim com o que ela faz. Como assim, Paulo, diferente de você? O que eu fiz? Eu cheguei aqui nos Estados Unidos, paguei um preço, né? E fui melhorando de vida, e fui melhorando, e hoje aqui no canal Perguntas, que já fez 10 anos este ano, nós ensinamos e mostramos como que é a vida do imigrante aqui, para você pegar as informações e aplicar na sua vida. E você faz praticamente isso. Você veio aqui, aprendeu algumas informações, e hoje você ensina as pessoas como lidar bem aqui, estudando, trabalhando e formando É o caminho que eu tracei. Nada mais é do que eu sou o produto do produto. E foi uma condição minha. O que você falou que a gente tem em comum é isso. Eu falei, quando eu vim para cá, quando eu conversei com as pessoas que me trouxeram para cá, eles queriam já que eu fizesse isso profissionalmente. Eu falei, não, eu vou ver, se der certo para mim, eu falo para os outros. Simples assim. E aí eu comecei pequenininha, falando ali, né? Eu trabalhava em um escritório de advocacia, então eu falava para os clientes que chegavam em nós. Eu fazia isso naquela época embaixo dos escritórios de advocacia que eu tinha. E quando terminou o meu curso, eu ganhei a permissão para trabalhar na minha própria empresa do governo, né? E aí eu comecei a abrir a empresa e comecei a fazer profissionalmente. Então, cada passo eu quis ter certeza que dava realmente certo. Para dar minha cara a tapa. Muito legal. É bom falar por dar a cara a tapa, então você vai falar, ela querer vender. Hoje nós não vamos vender nada. Embora ela não vende, porque quando o produto é bom, você não precisa vender, você só ensina. E todos os patrocinadores aqui do canal Pergunta, eles têm uma coisa em comum. Eles vêm para cá para educar. Se você quer fazer, não quer fazer, quer usar, não quer usar, é um problema teu, a vida é tua, nós estamos aqui, a hora que a gente termina o nosso bate-papo, nós vamos desligar essas câmeras e vamos viver a nossa vida. E você vai viver a tua. Mas se você está assistindo o canal Perguntas porque você gosta de mim, gosta da lei, ou você está buscando algum tipo de informação, então presta atenção, porque é para você. Antes de a gente começar aqui, nós separamos algumas perguntas, nós estávamos conversando no off, as perguntas mais perguntadas, até para ajudar vocês não ter que entrar em contato para fazer essas perguntas. Então isso aqui vai servir como praticamente até um post no teu website, você pode colocar com essas perguntas, vamos fazer uns cortes para ler. Ale, antes de mais nada, para quem não conhece você, rapidão, o que você faz e o que você vende, o que você oferece, para quem não te conhece ainda, aqui nessa câmera. Certo, meu nome é Ale Crisanto, sou advogada no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, hoje eu sou a CEO da StudyWork USA, é uma empresa especializada em educação internacional. Então, nós temos contratos com mais de 120 universidades e o que nós fazemos assim a fundo é negociar bolsas de estudos e modelos de cursos com os provedores de ensino. Então, através da nossa empresa, eu consigo ajudar pessoas qualificadas a fazer bacharelado, mestrado e pós-graduação, que é o F1 Academic, né? A chegar estudando nos Estados Unidos, no qual eles vão poder fazer um mestrado, agora um bacharelado, que é a novidade, né? Através desses cursos, com valores mais justos, né? Que a gente negocia previamente, e além do mais, ele vai ter o direito a usar dos programas do governo, que é o CPT e o OPT. A maioria dos cursos STEM. Então, eu me coloco como estrategista de carreira, né? Eu traço um plano para você poder estudar no exterior e, eventualmente, aplicar de volta no seu país, melhorando assim a sua carreira. Nas palavras do Paulo Paterno é o seguinte, se você gostaria de morar nos Estados Unidos e está procurando alguma maneira legal que você possa trabalhar e você já tem um bacharelado aí no Brasil, em vez de vir para cá fazer um curso de inglês que 99% das vezes não te dá direito de trabalho, você conversa com a Alessandra, e ela vai conseguir, depois de uma conversa, ela vai conseguir para você algum tipo de bolsa, algum tipo de curso onde seja rentável, praticamente o preço de escola de inglês, ou às vezes até menos, só que vai ser
só que vai ser uma pós-graduação, é isso? Mais ou menos isso? Pós e mestrado. Pós e Até doutorado, eu tenho tudo. E mestrado e doutorado. Então você vai chegar aqui. Qual que é a maior dificuldade que nós vemos? Vamos lá, gente. Eu, Paulo Paternes, não tampo o sol com a peneira aqui. A gente fala a real. Eu posso falar a real porque eu não estou vendendo nada para você. Então eu posso falar o que eu quiser aqui. A real é o seguinte. 99% das pessoas que vêm com o F1, são F1, F2, né, a família, são brasileiros que gostariam muito de morar aqui. E, infelizmente, nesse exato momento, ele não se qualifica em outro tipo de visto que o deixaria legal, entre aspas. Né? Então eles vêm aqui para estudar o inglês. Isso é a realidade nua e crua. Porque ninguém vem depois de vir para aprender inglês aqui. Podem cortar fazer esse pedaço, fazer o que vocês quiserem com ele, que o Paulo está falando. Realidade, inglês é difícil e ninguém vai vir depois de vir para aprender inglês. Bom, então nós usamos a escola de inglês como patrocinadora de vista. Essa é a realidade, por isso que virou uma vaca leiteira que dá muito dinheiro para as escolas de inglês. Por isso está cheio de escola de inglês. Isso é verdade. Só que é muito difícil você conseguir um trabalho com cursinho de inglês. Tem gente que consegue nessas escolinhas de inglês para trabalhar ali meio período e ganhar na mixaria que não dá para sobreviver. Então, geralmente, o marido ou a esposa acaba indo trabalhar ilegalmente, igual fazem os turistas e todo mundo. E você acaba entrando para essa mesma panela. Não estou falando que é certo ou que é errado. Não estou aqui para julgar você. Estou contando como funciona. Tá? Já se você tem um mestrado, se você tem um bacharelado, me corrige, tá, Lê? Se você tem um bacharelado no Brasil e você também gostaria de morar aqui, estudar aqui e também poder trabalhar aqui, que é o que as pessoas mais gostariam, aí você pode se encaixar. Não é que vai se encaixar. Você pode se qualificar, você vai precisar de estudante também, e a lei dá todo esse suporte para você conseguir já morar aqui, igualzinho o pessoal que faz cursinho de inglês, só que você vai fazer um curso melhor do que o de inglês. E legalmente. Você pode trabalhar, tudo legalzinho, tá? Quero social. Eu não tô desfazendo de ninguém, só tô explicando para vocês entenderem, porque aqui não tem frescurada, não. Vamos lá, Lê, eu separei alguns tópicos aqui para te perguntar. Na verdade, são 11. Então, vocês que estão nos ouvindo, aguenta que talvez a pergunta que você tenha esteja aqui uma das 11, tá? Vamos lá. Então, como é um negócio que está funcionando, as pessoas começam a falar um monte de baboseira na internet. Então, antes de você ouvir as baboseiras, vamos para a fonte. Qual que é a fonte? Quem trouxe todo esse movimento foi a Ale Crisanto. Então, eu tenho as perguntas, que é as que vocês têm também. Ale, é o seguinte... Curso, vamos falar. A gente ouviu que tem curso nos Estados Unidos inteiro, mas eu quero morar na Flórida. Onde tem esses cursos? Eles são 100% online, 80% online, 90% online? Ou são presenciais? Como funciona? Me fala onde tem os cursos e qual que é a forma de aprendizado. Legal. Muito bom você fazer essas perguntas, porque hoje a gente sabe que eu tenho 20 minutos de reunião. Eu vi até, gratuita, né? Eu vi até algumas pessoas falando, ela não conta, ela não fala isso. Infelizmente, gente, eu não consigo nos 20 minutos dar consultoria inteira. Adoraria, mas eu não dou conta. Hoje minha agenda está com 1 mês de espera, para você ter uma ideia. Aonde eu tenho? Vamos direto ao ponto. No começo, quando eu cheguei aqui, Paulo, eu tinha um grupinho de faculdades. Eu estudei em Nova York, não é mentira, né? Todo mundo sabe. E esse grupo tinha aí umas 6, 7 faculdades, né? Eu fui ampliando. Eu peguei o know-how, eu tenho hoje investidor americano e nós ampliamos. Então, hoje eu tenho mais de 120 universidades, aonde são, praticamente eu cubro todos os estados. Então, eu tenho hoje principais, a minha principal, assim, que hoje eu mais coloco pessoas, eu tenho Orlando, aqui no meio, entre Orlando e Tampa. Tem em Miami, New Jersey, Kansas, Chicago, Nova York, Kentucky, Alabama, South Carolina, são muitos, né? E eu tenho dentro desses estados, por exemplo, Flórida virou o meu principal, porque eu moro aqui. É difícil para mim até orientar alguém a morar em outro lugar, porque eu sou suspeita, eu amo a Flórida, né? Então o pessoal me pergunta, você tem em Massachusetts? Tenho faculdades lá. Eu tenho faculdades em todos os lugares. Se essas faculdades vão ser as ideais para o seu bolso, para o seu perfil, eu não sei, mas eu tenho. Entendi. Então... Contratos assinados. Maioria exclusivo, alguns não exclusivos. Mas para o mercado brasileiro, aonde eu vou, eu assino exclusividade antes. Exclusividade em quê? A exclusividade no...
na comercialização do programa. Eu vou dar um exemplo para você. Se você hoje, Paulo Paternes, descobrir o nome da minha faculdade e começar a mandar gente para lá, eu vou ganhar de alguma maneira, porque a faculdade... Não, você está falando, no caso, da representação da língua portuguesa, dos brasileiros. Para o mercado brasileiro, Isso, tá? entendi. Em alguns casos, como eu já sou sócia de uma outra empresa, eu tenho na verdade, para os cursos híbridos. Falei besteira. Eu tenho exclusividade para todas as nacionalidades. Em alguns lugares, tirando indiano e chinês, mas eu tenho para o curso híbrido, porque tem faculdades, por exemplo, as da Flórida, que hoje a gente está trabalhando mais forte com elas. A minha empresa, quando eu falo é um grupo, tá? Nós montamos o curso, nós adaptamos ele para o mercado brasileiro. Então, eu entro numa faculdade e falo, olha, esse curso seu pode ser assim, assim, assado, ele pode ser, eu não gosto tanto da palavra híbrido, mas é uma maneira mais fácil de explicar para o brasileiro. A gente combina valor, negocia previamente a bolsa e garante que aquele estudante que entrar por nós vai ter o valor negociado previamente. Entendi. Então, Tá? então a vantagem para o estudante de falar com você é que se eu for sozinho na faculdade, talvez eu não conseguiria a bolsa. Sim, a maioria não Mas consegue. a comissão, de qualquer forma, vai para você. Sim, vai. Então é muito melhor falar para conseguir a bolsa, porque lembrando, pessoal, tem universidades, que eu estou conversando com a Lê, que é mais barato do que um curso de inglês. É. Então, Se o Zezinho da esquina descobrir o nome da minha faculdade e começar a mandar gente, no final aparece um relatório para mim. Olá, entrou tal pessoa, não entrou por mim. Normalmente o que eu vejo, essas pessoas que não entram por mim, e eu não estou aqui querendo empurrar, vender nada, algumas vezes não consegue a bolsa, porque qual é o problema? O staff da faculdade, vocês não sabem a dificuldade que é. Quando a gente entra e monta esse projeto, a gente coloca 3, 4 pessoas para tratar disso. são os colaboradores. São os colaboradores, né? As pessoas que trabalham, nem sempre elas estão, digamos que, treinadas para poder dar toda a informação. Então, já teve um cliente na minha faculdade, não vou falar o nome dele, mas se ele me permitir, depois eu até coloco aqui. Ele entrou lá sozinho, entrou no curso, daí ele falou, Ale, eu descobri, porque eu sou dona dos grupos de WhatsApp, aí ele falou assim, pô, eu tô pagando 4 mil, enquanto os meus outros pagam 3. Aí ele falou, você pode me ajudar? Eu falei, não foi aplicada a bolsa no seu caso. Pode acontecer de ser? Pode, porque às vezes eu consigo pegar no meio do caminho, mas é totalmente diferente, né? Ademais, o que acontece? Hoje eu tenho uma gama. Então tem gente, por exemplo, que está indo na faculdade de Nova York e eu tenho uma melhor aqui do lado da casa dele. Entendi. Mais barata, inclusive. Então eu não puxo sardinha para um nem para outro, mas eu faço um estudo na minha consultoria do teu perfil. Vou falar, Paulo, onde você mora? Qual é o teu background? Onde você quer? E hoje eu tenho agora, a gente está lançando, eu preciso falar isso, o bacharelado, para quem não tem, para quem tem tecnólogo, etc., o bacharelado nos mesmos moldes, com CPT, ok? Bacharelado também, que você vai no curso nos finais de semana apenas, pode trabalhar e com esses valores diferenciados. Bem legal. Agora vamos falar de curso. A gente falou de curso, de faculdade. Quais os cursos estão disponíveis? Pessoal, eu estou fazendo isso para tentando economizar. Quando você for conversar com ela os 20 minutos grátis, você faz outras perguntas, tá? Então, essas eu já estou eliminando para vocês. Quais são os tipos de cursos que tem? Sim, eu sempre falo que o cliente que vem do canal Pergunta é melhor, porque ele já vem super treinado, ele já viu meus vídeos. Tem gente que me chama, fala, eu maratonei seus vídeos, eu acho maravilhoso. Gente, não é conversa, eu tenho mais de 10 mil cursos, tá? Porque, imagina, 120 faculdades, eu vou ter mais de 10 mil cursos. Quando você entra na minha consultoria, eu vou fazer o quê? Uma shortlist para você. Então, normalmente, eu vou falar assim, eu vou pegar os BBBs, porque é o que o brasileiro gosta. É um curso mais barato, mais affordable. É um curso que vai exigir talvez um inglês não tão bom, não tão fluente, dependendo do seu nível de inglês. Então, existe uma série de requisitos. Aí eu vou fazer uma shortlist ali de 20 cursos, vamos dizer. Hoje, os mais populares, inteligência artificial, tá bastante. Mestrados, tá? Tô falando de mestrado. Mestrado em inteligência artificial, mestrado em cybersecurity, mestrado em software development, mestrado, MBAs, tá? Masters of Business Administration, mestrado em marketing digital, project management, health administration, public health. Que mais? São Tem vários. tudo, e tudo baseado na informação que eu passar para você. Você vai falar, olha, Paulo, baseado nisso que você falou que você gosta de fazer, que você vem fazendo,
talvez este ou este. Área de finanças tem um negócio chamado, que eu não consigo nem pronunciar, é kinesiologia, é profissional de educação física. Tem psicologia, então eu tenho muitos. Tem quase tudo. Tudo, vai ter tudo, porque eu tenho contrato com a UCF, eu tenho contrato com faculdades grandes, com a NSU, né? Faculdade, mas não necessariamente, o que eu quero que vocês entendam? Teve hoje um que me ligou e falou, eu quero ir para a UCF. Eu vi um curso assim, lá, tal. Você tem? Tenho. É o melhor para você? Eu comecei a investigar, conversar com ele. Eu vi que não era o melhor para ele. Ele precisa trabalhar desde o primeiro dia. Lá não dá. O valor nesse curso é 3 vezes mais. Às vezes eu posso oferecer um produto similar ou melhor, num valor mais acessível, que esse é o meu papel. Deixa eu fazer, eu tô falando em papel, então. A gente sabe também que você ajuda com visto. Eu, particularmente, eu sempre as pessoas perguntam, Paula, você precisa de assessoria para visto? Visto de modo geral. Tá? Não estou falando visto para F1, para F2, para F10. Estou falando visto normal. Eu falo assim, tu sabe escrever teu nome? Fala assim, cara, para você usar o assessor, o que é a pergunta? A pergunta é, qual é o teu nome? Vou ter que dar para o assessor. Qual que é o teu endereço? O que você faz? Blá, 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 blá. Qual que é a diferença? Então, resumindo, normalmente, eu não recomendo as pessoas que sabem escrever, que as pessoas são cultas, tem universidade, eu tenho pelo menos o ginásio, a 8ª série, cara, a preencher pagar para alguém preencher a 10.160. 160 que chama? Geralmente, quando perguntam para mim, eu falo, cara, a pessoa vai colocar aquilo que você mandar. Ela não vai poder inventar moda lá para você. Ela vai ter que usar o que você... Mas eu sei que para o F1 acadêmico é diferente. E é bem diferente do F1 e F2 de escola. Então, qual que é a vantagem? Por que eu contrataria a tua empresa... Gente, aqui pra você ver, eu coloco na parede mesmo, porque não tem... É bom, não é bom. Olha a cara dela. Vocês falam essas perguntas difíceis aqui no meio. Aqui não é nada combinado, não. Qual que é a vantagem de eu contratar a tua assessoria de visto? Tá. Sendo que você só vai colocar no papel as informações que eu te passar. Negativo. Primeiramente, eu falaria igual você, eu concordo. Se você me falar visto de turista é uma coisa. Tem gente que está super acostumado, inclusive eu recebo muito isso. Pô, mas eu tô acostumado, já fui 30 vezes para os Estados Unidos, para que eu vou te pagar para preencher formulário? Você está certo. Porém, por que eu até mudei de opinião? Eu vou te falar que o change of status, quando eles fazem aqui dentro, eu falo... Mudança de status. Mudança de status. Até prefiro que faça com advogado, sozinho... Entendeu? Eu não faço questão que faça comigo. Mas a entrevista no consulado, o que acontece? Eu pensava igual você. Primeiro que eu preenchi... O que vem me fazendo mudar de opinião? Eu não tô aqui, gente, para forçar, obrigar, como alguns falam. Ela obriga a fazer... Cada um faz o que quer. É óbvio. Só que, infelizmente, os últimos que eu vi negados foram os que foram sozinhos para imigração. Tá? Não posso prometer que fazendo comigo vai ser aprovado. Isso não existe. Mas eu queria que algum cliente que já fez a entrevista comigo falasse aqui. Porque eles falam... Não, a gente pode combinar, né? Podemos. Algum cliente chamar, que eu vi aqui pra gente fazer como que é? Vários. Mas o que acontece? Quando eu faço a estratégia no sentido de o treinamento para a hora lá H na frente do cônsul, existe toda uma estratégia do que você precisa falar, eu não mando mentir nunca, mas o que você não deve falar, o que é relevante, o que não é. O cônsul ele vai fazer perguntas, às vezes, se eles começam a ficar desconfiado, ele vai pegar perguntas do mestrado, bem em fundo. Eu já tive cônsul que chegou e falou assim, mas que matéria é essa? Por que você vai fazer isso? E aí eu treino para isso, porque eu tenho muito conhecimento do produto. Então, como eu também mando muita gente, eu já sei o que perguntam e eu vou treinar você para ser o que é objetivo. Então, essa estratégia... Eu falei que seria legal trazer, por exemplo, algumas pessoas... Essa semana eu fiz várias entrevistas, vários treinamentos, né, que eu chamo de mock interview. O pessoal fala assim, na hora que eu tô fazendo com ele, eu falo, quando eles falam, porque eu finjo que eu sou cônsul, né? Tem a parte do inglês, né? Aí eu falo, se você respondesse isso, eu falo, congratulations, your visa has been denied. Aí eles riem, eu falo, se você falar isso, vai ser negado. A gente pega ali um monte de coisa. Porque eles falam coisas desnecessárias, coisas que podem não tem... Por exemplo, eu vou ficar trabalhando online. Ou eu falo, não tô te falando pra mentir, só que tem uma coisa do brasileiro, o inglês é complicado. Eu acho que o maior problema é o inglês. Tem maneiras que às vezes eu pergunto que ele não entende. E o cônsul vai perguntar em inglês também. Então, é esse o treinamento. Essa é a minha diferença. Eu traço ali uma estratégia de, naqueles primeiros minutos, como é que ele vai chamar a atenção do cônsul do propósito que é o visto de estudo.
E eu treino ele para mostrar o que ele vai fazer na volta. Porque a gente não traz ninguém para cá para ficar para o resto da vida. O visto acadêmico não é isso. Se aqueles decidem, né, tem gente aí, advogado, muitos advogados, queria agradecer. O que tem de hoje, advogado, os sérios. Os sérios estão mandando. Tem gente que chega para mim, poxa, a doutora não sei das quantas me indicou você. É todo dia, Paulo. A doutora Diana, a doutora Carla, não sei das quantas, o doutor Walter. Os advogados sérios hoje, eles colocam... Doutora Ingrid, que veio aqui, eles colocam a nossa proposta como um caminho, assim... Alternativo. Não, um caminho sério para você se qualificar. Para você se qualificar, não estou falando para um EB2NW, mas uma proposta séria nos Estados Unidos. Né? Então, a entrevista é tudo. Do visto, é tudo. Se ali você rateou, meu filho, tudo que você pagou para mim, para qualquer advogado, vai-se embora. Então é aquele dinheiro bem pago, na minha opinião. É obrigado a fazer comigo? Não. E você garante eu passar ou não? Óbvio que não. Você garante me instruir. Eu garanto que você vai lá e vai fazer o seu melhor. E o meu índice de aprovação é de 98,9%. Né? Por quê? Porque vai ter gente que vai ser negado, e não sou eu. Nenhum advogado, nenhuma assessoria em sã consciência vai prometer um visto para ninguém. Quem dá o visto é a embaixada americana. Óbvio que eu não prometo. Aliás, quem entra lá comigo assina papéis, minha assessoria é chata. Você vai assinar um contrato lá de umas 15 páginas. Tá ali que eu não prometo visto. Imagina, não seria... Não tem como prometer uma coisa que você não tem controle, não, né? Mas eu prometo que você pelo menos não vai dar aquela... Como é que fala aí no linguajar mais chulo? Aquela rateada de falar uma besteira na frente do cônsul, no nervosismo também. Tem muita gente que eu falo assim, ó, teve um essa semana que eu falei, meu amigo, faz o seguinte, volta pra trás, pega um professor de inglês e fica treinando essa entrevista, porque você vai bombar. Não dá pra você ir pra embaixada assim. Entendi. Muitos é no inglês. Me fala de valores. Valores do quê? Da faculdade? Tá, valores das faculdades, ok. Hoje a minha faculdade mais em conta, mais affordable, ela tem um valor médio de $700. Aí vai ter aquelas almas boazinhas que vão chegar aqui embaixo, vai falar, não, é 830. 830 é de Nova York. Eu tenho hoje em Miami, em New Jersey, em Chicago, em Kansas. Qual é a outra? Chicago, Kansas, Miami. Vai abrir em Orlando. Estou procurando imóvel, até com o seu parceiro aqui. Porque essa faculdade de Miami que está vindo para cá, elas querem que eu seja diretora. $700. Uau, That's it. que legal. E esses $700 é por mês? Não, você vai pagar cada 2 meses 1.400 com a nossa bolsa. E essa é exclusiva. Essa é exclusiva. Se bater lá, ele vai vir para mim no meu link, não tem conversa. O que é o LLM? LLM, que o pessoal pergunta, tem muito advogado, eu tenho LLM, né? E é o Masters of Law, ok? É o mestrado em Direito. Então, o que é o LLM? Ele é aqueles advogados que querem eventualmente advogar aqui, né? Então, ele é por estado, né? Aí me perguntam, Ale, você tem um LLM para oferecer? Eu tenho hoje uma faculdade em Los Angeles, que tem inclusive o Juris Doctor, que é diferente, né? Que eu foi ofertado uma bolsa, que eu vou começar ali, caríssimo, tá? E então eu tenho LLM, tenho Juris Doctor, né, no meu hall de faculdades. Eu tenho um outro, que ele é um LLM online, é para quem, veja bem, ele não dá o F1. Então você tem que estar estudando alguma outra coisa para fazer esse LLM online. Ele é um valor bem legal, é ótimo, ele tem inclusive um módulo de imigração. Só que quando me perguntam o que é o LLM? Tem que tomar muito cuidado, porque ele não tem essas características. Qual que é o meu core business? Como é que a gente traduz core business? Qual que é o principal? Qual o negócio principal? O principal é eu te colocar a faculdade que dá para trabalhar desde o primeiro dia, que é STEM, ou seja, que o OPT é de 3 anos e que tem valores razoáveis para o bolso do brasileiro. Okay. Quando você chega no LLM, não tem nada disso. O LLM não te dá o CPT desde o primeiro dia, ele não é STEM, ele vai te exigir um nível de dedicação absurdo, eu sei porque eu já fiz. Gente, eu sou tradutora, não sei se você sabe disso, eu sou tradutora do governo australiano. Meu inglês, com toda modéstia, é bem parecido, assim, é quase nativo. Eu tenho dificuldade no Juris Doctor que eu estou iniciando. Porque o inglês jurídico... É outro linguajar, né? Então eu pergunto para o meu cliente, você tem bala na agulha para pagar um LLM que vai custar aí uns $40 mil? Meus cursos, eles vão custar no máximo de 15, os meus cursos, que é o principalzão que eu vendo ali, vamos dizer, no atacado, vai. De $15 a $20 mil por 2 anos.
Você vai parcelando. Não tem nenhum muito... Tem alguns muito mais do que isso, mas essa é a média do que eu mais vendo. 15 a 20. O LLM vai começar de 40, 50 e 80 por ano. Uau. Dólares. Que é, então, que é mais ou menos o preço disso aqui mesmo. É o que o americano paga. Não tem nenhuma... A gente não tem negociação especial para o LLM, porque as faculdades de direito elas são mais criteriosas, elas são mais chatinhas, ela tem toda uma... Me fala sobre o inglês bem rapidão, porque outro dia eu vi alguém falando assim, é inglês de Duolingo. Como se fosse o inglês do chinês ali. Qual é o nível de inglês que você precisa? Em inglês de Duolingo, o que significa? Great question. Tá. O que significa exatamente? Primeiramente, vamos acabar com o preconceito no Duolingo. Right? Né? Eu também acho. Teve uma pessoa aí que você já citou o nome que fala besteira, falou assim que faculdades boas não aceitam Duolingo, demonstra desconhecimento. Até Harvard aceita o Duolingo. Então, existe o Duolingo do aplicativo, bonitinho, que meu filho fazia ali desde que tinha 6 meses. E tem o Duolingo English Test, é o DET. O Duolingo English Test, ele ganhou muita visão na pandemia, porque eles têm a tecnologia que você faz da sua casa, é mais barato. Antes, para fazer um TOEFL, um IELTS, que são outros testes de proficiência, levava 2 meses para conseguir marcar, você tinha que ir presencial. O Duolingo, ele tem a tecnologia que você entra na frente da câmera, não tem como roubar, tá, gente? Não tem como virar pra mim assim, e tem gente que fala assim, alguém pode fazer o Duolingo por mim? Pelo amor de Deus, não dá, não tem como. Né? Então, o Duolingo é aceito, sim, em várias faculdades, e hoje eu tenho faculdades que aceitam a partir de... uma só, aceita a partir de 90 no Duolingo. Essa outra que hoje é a minha... que eu mais coloco pessoas no momento, a de Miami, New Jersey, ela pede 95. A da Flórida, 105. A da Flórida aqui de Tampa. E aí, o céu é o limite, entendeu? E não tem jeitinho. Tem gente que fala assim, normal, tá? Que a gente tá aproveitando aqui para tirar todas as dúvidas. Ale, tirei 90. Você pode tentar lá com a faculdade? Americano. Conta para eles como é que americano é assim, Essa garrafa... não é meio cheia, meio vazia. Ela tem tantos ml. Se ela custa 90 centavos, ela é 90 centavos, não é 80. Isso, não é 85. Você fala, depois eu dou 5 centavos. Não existe isso aqui. Então, não me peçam jeitinho. Não existe. Infelizmente, eu adoraria ter esse poder, mas não tem conversa. Legal, vamos correndo aqui, porque o nosso tempo está passando. Quem já tem o EB2, EB3, atrapalha ou não? Para nesse... Se fazer o meu processo vai atrapalhar. Vai atrapalhar. Tá. Sempre minha resposta vai ser converse com seu advogado, simples assim. E aqui, Paulo, eu quero dizer muito assim, que eu não dou aconselhamento jurídico de forma alguma. O que eu falo é baseado nos meus clientes que me contam casos, no meu caso. Então, assim, se você estiver no meio de um processo de EB2, no meio de um processo de um EB3... o teu advogado vai dizer se você pode ou não. Minha perspectiva, obviamente que eu fico colocando assim, normalmente a pessoa que está aqui, ela está querendo fazer um EB2, um EB3, o que ela estaria fazendo? Um inglês normal e talvez trabalhando ilegal. Então, basta a gente pensar, né? Outra coisa que eu vejo, isso daí, gente, eu não estou falando mal de EB3, unskilled. Os meus clientes que entram em empresas... vários. A empresa oferece o EB3 para ele de graça, a empresa pagando, que é o correto pela lei, né? Então, eu gosto muito dessa proposta. Ao final do meu do mestrado, que nem você falou, vou falar igual Paulo Paternes agora, você tem que ser um tapado óbvio que vai melhorar o teu currículo. É um mestrado na área STEM. Se você olhar a estatística da imigração, a maior aprovação do EB2 NW hoje são para quem tem mestrado na área STEM. Então é óbvio que vai te ajudar. Não vai atrapalhar, não tem como atrapalhar. Agora, se o teu advogado, você está no Brasil, já protocolou e quer pegar um visto de estudante lá do Brasil, você vai ter que ver com o seu advogado se você está nesse momento para isso. Aí não é minha parte. Entendi. Muito bom. Correndo aqui rapidinho, vamos falar. Claro que nós gostaríamos de estudar, mas a gente gosta de trabalhar. E eu sei que é uma pergunta que eu sei a resposta, mas vou fazer porque está na minha lista dos mais perguntados quando vocês entram em contato com a equipe da Ale. Trabalho. As pessoas, por quê? Porque infelizmente no Brasil não tem muito trabalho. A Europa está ruim de trabalho. Então, automaticamente, e nós que depois dos 30, falei nós depois, não importa se eu tenho 100, eu estou depois dos 30, né? E depois dos 30, depois dos 30... no Brasil, você tá velho para entrar no mercado de trabalho. É até triste de falar isso. É bem triste. Né? Então, vamos falar entre 30, 35, 40 no Brasil, você já está velho. Aí você fala, poxa vida, ô Ale,
eu vou começar minha vida nos Estados Unidos, vou estudar. Aí tu fala que tem trabalho. Mas tem trabalho mesmo? Agora essa é porque essa eu sei que é uma pergunta que fazem pra vocês. Eu já vou dar a resposta pra você. Cara, se você não arrumar trabalho aqui é porque você não quer trabalhar. Falando bem sério, em qualquer área. Só não trabalha se você for preguiçoso. Ou se você quiser, se você estiver buscando emprego, talvez você não consiga. Trabalho você consiga. O que eu quero dizer isso? Sentar e ficar no WhatsApp o dia inteiro, tu não vai conseguir. Agora, se você quiser realmente trabalho, eu, Paulo Paternos, que moro aqui desde 98, nunca fiquei desempregado. E não tive nenhuma faculdade ou pós-graduação também, não. Imagina se eu tivesse. Então, na tua opinião, o que o pessoal, quando as pessoas te perguntam isso, tem trabalho, o que você responde? Eu falo para olhar dados do governo, que mesmo assim, o ano passado inteiro previa-se uma recessão dos Estados Unidos. Todos os meses eles criavam mais empregos do que esperado. Tem site do governo que publica isso. Então, uma coisa os Estados Unidos, cara, eu acho muito fácil assim de resumir. Você já viu algum outro lugar no mundo que tem caravana de gente tentando invadir? Por quê? Tem? Não tem. É óbvio que tem trabalho aqui, gente. Desculpa, só que eu não vendo trabalho. Mas o que eu posso falar da minha parte? Eu não tenho um estudante que tenha falado vou embora porque eu não arrumei trabalho. Desconheço. Né? Pelo contrário, todos querem ficar. Segundo, eu percebo que eu tenho uma comunidade que, para quem é meu estudante, eu hoje trabalho em 2 frentes. Eu publico diariamente. Eu tenho um robô que procura vagas na qual eles pedem como segundo idioma o português. Eu juro pra você, se eu ficar o dia inteiro na internet, porque eu mesma publico, eu tenho uma assistente que faz isso também, você fica o dia inteiro publicando vagas. Que queira falar o português. Aparece lá no meu LinkedIn, vocês podem fazer a busca e deixar salva. 400, 500 novos por dia. Uau. Que queira falar o português. Então eu foco nessa, porque eu acho mais fácil pra você concorrer com o americano. Se você precisar do português, porque a nossa população aqui é cada vez maior. Então eles precisam de falar espanhol, então você vai nadar de braçada, ainda mais na Flórida, né? E eu vejo muito o que eu gosto é do empreendedorismo, que nem nosso amigo que está aqui. Pô, era fotógrafo no Brasil. Depois a gente um dia entrevista ele, falta cliente aqui. Se você tem uma arte, se você tem alguma coisa que você faça, gente, aqui é o país que É verdade, eu perguntei. Vem aqui atrás rapidinho. Eu perguntei por esse menino bonito. Já viu aquelas fotos bonitas que eu. Ele quer que eu fique perto dele. As fotos bonitas que eu tinha o Paulo Paterno todo gatão? Ó, foi esse menino que fez aqui, ó. Eu perguntei, aí, John, como tá as coisas? O que você falou? Trabalhando que nem um louco. Cara, eu não dou conta. Quantos anos de América? Quase 3 anos. Quase 3 anos. Faz o que gosta. Que tá aqui, ó. Tem um monte de equipamento dele aqui que ele tá gravando a Lê aqui hoje. Me gravou e grava todo mundo. Casa. Vamos fazer o jabá. Casa de passeio. Gente, festa de casamento, festa de 15 anos, festa de aniversário, aonde você quiser guardar a memória, tu grava. O que você não gosta de fotografar? Eu não gosto de ficar parado. Não, e bebezinho, você gosta? Não, tem gente que é especializada no bebezinho. Não, eu foco muito mais no real estate, que é onde dá uma grana legal assim na semana, mas também foto, portrait e vídeos como eu faço pra ler aqui. Muito bem. E não falta cliente, né? É difícil, eu tenho que reservar ele com pelo menos um mês. A gente já deixa as datas organizadas. Tem cliente que eu chego a negar, dependendo do e famoso ainda, que você já me contou. Foi famoso, obrigado, John. Aqui é assim, filho, quem quer... Então, só que ele tá aqui trabalhando. Se amanhã, se alguém ligar pra ele agora, se eu falar assim, John, vamos fazer uma foto aqui, ele vai olhar na agenda dele, tem um buraco, eu falo, Paulo, eu tenho 30 minutos, bora. Aí você tem que estar disposto também. Eu gosto do empreendedorismo. Então, por exemplo, óbvio, né, Paulo? As pessoas têm que entender que nem você falou, tem gente que quer emprego, não quer trabalho. Então, de repente, você é o bam, que nem eu. Eu era diretora de uma empresa no Brasil que tinha 1.500 funcionários. Eu cheguei aqui, eu fui ser assistente. Meu primeiro emprego foi numa recepção de um escritório de advocacia. Acho que a humildade é interessante, saber que você precisa voltar a reaprender as coisas, mas foi muito rápida a minha jornada para subir. Só que eu tinha essa noção. Eu nem queria. Se alguém chegasse numa empresa americana e falasse, você quer ser diretora? Eu falava, não estou preparada para isso. O aprendizado é importante. Então, o que eu gosto também? Outro dia eu estava falando com uma cliente, ela veio me procurar, né, para sair do visto de turista, não, para sair de escola de inglês para ir para o mestrado. Ela falou, e eu falei, pô, você está ainda fazendo as festas? Ela arruma os quitutes maravilhosos. Assim, ela falou, Lê,
não dá para eu pegar mais. É muita gente, eu não ponho nem no Instagram porque eu não dou conta de atender a comunidade. Tem a nossa comunidade que a gente não recomenda, mas meio que se autossustenta, né? E o que eu tenho hoje? Eu tenho a comunidade que eu ponho as vagas e eu ando fazendo parcerias. Então, por exemplo, é amiga sua, a Cris da VIP Clinic, ela pega vários clientes meus, porque ela já dá a oportunidade, né? Tem um outro grupo de empresas aí que eu não lembro o nome, poxa, ela deu CPT para um monte de cliente meu, CPT, né? Então, eu tenho várias pessoas que falam assim, tem um cara de uma seguradora, é dono de uma empresa de seguro de carro, ele fala, Lê, quando chegar estudante seu, já passa para mim o perfil, por quê? Para a pessoa fazer a licença, ela tem que ter o social. E eles têm essa dificuldade, os empresários aqui têm dificuldade de achar a pessoa que tenha o social para pegar licença. A própria Verônica, para trabalhar com ela, você vai ter que ter licença, tem que ter green card. Então tinha gente muito boa aqui no curso de inglês, no visto de turista, que estava o quê? Sem saber, porque sim, eu sou orgulhosa de falar, eu não inventei o CPT ou o PT, mas eu fui pioneira em divulgar esse processo. Eu fui pioneira. E ainda, porque o pessoal que tenta fazer faz uma E o fake. que eu mostrei? Eu mostrei que você, que não quer... Gente, eu tenho uma amiga aí que tem schedule de limpeza que ganha 15 pau por mês. Só que, e você que não quer trabalhar na obra, pegar no brick? Você tem um caminho para seguir legalmente. Então, deixa eu falar rapidinho, para o nosso tempo estourou. Ok. Rapidão, última pergunta. Tá, e quanto que ganha? Qual tipo de trabalho, quanto que ganha? Dá para sobreviver? Porque a gente sabe que quem faz curso de inglês e consegue trabalho na escola, a gente sabe que é minimum wage, que é salário mínimo, 10, 12 dólares por hora, e só pode trabalhar algumas horas por semana. Ótima pergunta. Claro, não é nem eu que fiz essa pergunta aqui, tem que ser ótimo, John. Fala pra nós, como que não vai ser ótima pergunta? Não, sabe por que é ótima? Porque, infelizmente, tem gente falando na internet que o trabalho, o CPT, que é o início, é part-time. Não é. Se você me lembrar, me liga, pede pro Renatinho me chamar, eu vou dar o link do ICE. O que é o ICE? Conta pro povo. O ICE é a polícia da imigração. Perfect. Tá escrito lá bem simples. CPT can be either full-time or part-time. Por que tá escrito isso lá no site Porque do ICE? o ICE regula os estudantes. Ah, não sabia. Tá no DHS, tá na USIS, tá Então, no SEVP. o que ela falou, pode dizer trabalho integral ou trabalho temporário? Sim. Não é temporário em português. Como fala português? Meio período. Meio período, período integral. Ocorre que se você fizer mais que um ano de full time, você pode perder aqueles 3 anos do OPT. Mas daí é uma conversa mais É uma conversa que vai ter profunda. lá na frente, né? Porque você pode... Agora, o CPT, ele é ilimitado ao longo do curso. Eu tenho estudante que fez 2 anos de CPT, full time, tá ganhando super bem, eu digo mais de 10 mil por mês, e tá no 2º mestrado, continuando, estudando. Então, resumindo, quanto ganha depende do teu currículo. Se você chegar aqui no Paulo Paternes e mostrar o seu valor, o cara é o diretor comercial, ele vem com 300 mil contatos. Você vai negociar. O salário aqui é negociado com o chefe, concorda? 100%. Então, eu tenho pessoas que ganham 3. Foi o meu primeiro salário aqui, quando eu cheguei lá no escritório de advocacia, que eu era recepção. Depois eu comecei a ganhar mais, porque eu vendia. Eu adoro falar que quem tem o poder das vendas nunca vai ficar sem dinheiro. Mesmo. Quem sabe vender nunca vai ficar pobre. Não, porque aí você ganha por comissão, né? E aí eu comecei a ganhar mais e mais e mais. Então eu tenho gente que chega aqui ganhando 3, 5, 8, 10. Depende de você. E vai que vai. E é verdade, não você tem um negocia. limite. Porque ao contrário do que falam, o CPT não é um estágio. Também quero mostrar na lei, está escrito assim, CPT can be internship. O que é isso? Pode ser um estágio, work, ou seja, você pode pegar um cargo de gerência, desde que ele tenha uma relação com o teu curso. Tem gente na Disney, tem gente na Universal, dos meus clientes, tem gente no Bank of America. Esse mês eu publiquei, o Bank of America estava da Kirkman, procurando alguém que falasse português. Eu mandei uma cliente lá, que eu conheço. Você entendeu? É isso. Então, gente, é o seguinte, isso daqui, embora tenha parecido com um pitch de venda, o que é? Alguém tentando te vender alguma coisa, não é, trazendo informação para você e mostrando mais um caminho, mais uma oportunidade, ou talvez a oportunidade que você possa ter. E isso funciona para vocês brasileiros que moram aqui ou que moram em qualquer
parte do mundo. Do mundo. O mínimo que você precisa é o de um bacharelado, de ter concluído uma faculdade de 4 anos. E se não tiver bacharelado, se tiver tecnólogo, hoje a gente tem o bacharelado. Uma coisa que eu quero fazer uma defesa aqui. Tenho bacharelado agora. O que eu quero fazer uma defesa? A gente tem que perder um pouco do preconceito desse negócio de vendas. Porque assim, o que é a venda, pelo menos no meu caso? É eu trazer uma solução para você. Entendeu? E obviamente que a gente está na América, a tua hora é paga. Eu desconfio de quem faz as coisas gratuitamente, porque there's no free lunch. Não tem almoço de graça. Então, eu tenho funcionários, hoje eu tô com quase, acho que tá 17 pessoas, eu contratei 3 esse mês. Tenho funcionários para pagar. A gente paga aluguel, a gente paga marketing, para trazer o que é bom para vocês. Então, o cliente do canal Pergunta, aquele cliente que tem uma qualidade, ele entende que, inclusive eu fui num outro podcast lá em New York, no Wall Street, o entrevistador ele falou, pelo que você entrega, valor agregado, é barato, né, a consultoria. Então, realmente, não é feio vender alguma coisa, desde que você entregue uma solução para alguém. Eu faço essa defesa. Porque eu sempre... O que eu vendo aqui? Eu vendo uma solução que vai te dar, no mínimo, 5 anos nos Estados Unidos, legalmente. O que é ter um Social Security aqui? Ou então você paga $30 mil para esses caras que não são advogados, que gostam de vender para você, falar que você qualifica, que você é a pessoa mais inteligente do mundo. E aí depois trabalhar no chão de frango. Então tem essa que são os que vendem os famosos EB2 e NW sem qualificação, que a gente conhece muito, por isso que eu falo com propriedade, que eu tenho vários e-mails de vários advogados sacana. Tenho. É que ninguém teve coragem de falar ainda. Da mesma forma das pessoas que vendem, qual que é aquele visto que você paga para trabalhar no McDonald's, para trabalhar em... EB3 Unskilled. O EB3, que está demorando... Ela não é advogada, mas a gente está conversando antes. Não é advogada aqui. Quanto tempo está demorando? Os clientes que chegam em mim contando que já estão decepcionados no Brasil. Logisticamente, hoje, a gente conversou com a Tatiana, que é a advogada aquele dia, uns 5 anos. Porque são 2 anos para aprovar a ELC, no momento que está hoje. Aí tem o I-140 e tem o Visa Bulletin. Então, e ainda chega lá na frente, não sabe nem se tem vaga. Não estou falando mal. Não, então a gente só está falando que toma cuidado, cuidado. Isso aqui é simples. Tem esse perfil. Lembra, se você já tem o bacharelado, você pode ainda fazer o bacharelado caso você tenha um tecnólogo. Eu não gosto nem de comparar, porque não é o meu perfil. Não é comparar, mas o que eu quero dizer é, talvez seja... Se alguém falar para você assim, para terminar, que a gente precisa terminar. Se alguém falar para você assim, você se qualifica para o EB2 NW, e você não tiver certeza, se você sentir o friozinho na barriga, é porque você não se qualifica. Porque quem se qualifica, ele sabe que se qualifica. Posso falar do meu caso? Pode, rapidinho, um monte de advogado falava que eu me qualificava. Como eu sou uma pessoa que eu não tinha a pressa, porque eu tenho 5 anos de work permit, se eu quiser eu estendo isso, né? Agora eu tenho, né, um caminho já traçado. Eu falei assim, peraí, eu vou melhorar o meu currículo. Eu fui fazer um mestrado na área STEM, eu construí um plano de negócios real, que o meu business plan é fortíssimo, né? Eu fui por outro caminho, tá? Não fui no NW. Mas, assim, é o que você falou, quem é sabe. Então, não é que a gente está aqui falando mal, mas talvez exista um caminho... eles não são incongruentes, né? Não é esse ou esse. O que eu quero dizer... Aliás, quando vem me procurar, eu falo, eu não venho do visto de EB. Não é isso. Mas o mestrado, ele talvez é aquela alternativa para quem não tem certeza, para quem quer testar. Eu nunca tive certeza que eu ia morar nos Estados Unidos. Quer embora agora não? Não. Hoje só para passear e olhe lá. Mas, assim, eu não tinha essa certeza, porque eu tinha uma vida muito boa no Brasil, então foi a melhor coisa que eu fiz. Gente, então pra terminar, que senão essa menina fala pra caramba, né? Yes. É advogada e marqueteira, filho, não tem... ela misturou os dois, aí ninguém teve um lá que falou que o Paulo e essa menina são muito marqueteiros. Eu falei, muito obrigada. Isso é um obrigada elogio. Pelo elogio. Isso é um elogio. Deus bons. Muitíssimo obrigado, Ale, mais uma vez. Todas as informações do escritório da Alessandra estão na descrição deste programa, e onde você estiver vendo, ouvindo, é só você olhar um pouquinho para baixo, vai ter o link, vai ter tudo que você precisa para conversar com ela ou com alguém do time dela. Para os primeiros 20 minutos, você não paga isso? Você não paga. Lembrando, já vai com as tuas perguntas montadas. Aqui nós demos caminho das pedras. Aqui já deu os caminhos das pedras. Já vai com tudo montadinho, vai com tudo certinho. Conversa com a tua esposa, se puder faz os dois, a consultoria junto, até para tirar dúvida. E é isso aí, nós estamos aqui realmente para ajudar a você ter mais uma opção na sua vida. E no final do dia é o seguinte,
nós estamos desligando, que nós estamos acabando. Ela vai viver a vida dela na América, eu vou ver a minha, o John dele, o Renatinho, que também tá ali trabalhando, não, que tá ali, que não trabalha, mas o Renatinho também vai. Hoje mesmo não fez nada, ficou no WhatsApp o dia inteiro. Isso é para outro convite. Cada um de nós vamos viver a nossa vida e você. Você tá feliz onde você tá? Você tá querendo fazer uma mudança? Então é isso, pega as informações e faz o que você achar que deve fazer para você e para sua família. Beijo, Lê, muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Um beijo enorme, galera. Beijo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.